Olá, eu sou Mariana Johansen, irei apresentar o trabalho intitulado Das Notas de Rodapé aos Referenciais de Análise, um movimento que coloca em evidência as potencialidades das fontes orais, escrito em coautoria com a minha orientadora Maria Edneia Martins. Abordaremos objetivo, metodologia, referencial teórico e resultados e conclusões. Esse trabalho é um recorte da pesquisa de mestrado que estamos desenvolvendo, cujo propósito é tecer compreensões históricas sobre o curso de matemática da Fundação Educacional de Bauru, a partir de narrativas de docentes e estudantes que o vivenciaram no período de 1969, quando o curso foi criado, a 1988, quando houve a incorporação dessa instituição pela Unesp. O nosso objetivo com esse recorte é problematizar a potencialidade do uso de fontes orais em pesquisas em história da educação matemática, a partir do movimento de cotejamento de dados e de levantamento de referenciais de análise emergente do processo de elaboração das notas de rodapé em narrativas. Nós entendemos que essa problematização requer que nos pautemos tanto em referenciais da história da educação matemática e da história oral, como Garnica, Martins Salandin e Silvia Alencar, como em referenciais da história, como Legoff e Bloch. Isso porque foram as concepções de história que se opõem à hierarquização das fontes e à unicidade da verdade que ampliaram os conceitos de fonte, método e objeto de estudo, legitimando o uso das fontes orais e da história oral no fazer historiográfico. Aqui, mobilizamos como metodologia de pesquisa a história oral. Ela pressupõe a constituição de narrativas como fontes historiográficas em situações de entrevista. Na nossa pesquisa, contamos com a colaboração de 5 depoentes. 3 deles foram estudantes do curso e atuaram como docentes na Fundação e posteriormente na Unesp. Um foi estudante e o outro docente, além de ter assumido diversos cargos de liderança na instituição. Uma vez constituídas, essas narrativas são transcritas e textualizadas. As textualizações, então, são submetidas a um processo de negociação e ajustes entre pesquisador e depoentes, que culmina na assinatura da Carta de Cessão de Direitos pelos depoentes. Inspiradas em Bolívar, Domingo e Fernandes, procederemos à análise narrativa de narrativas, que compreende a análise como um movimento de atribuição de significados e pressupõe a criação de uma nova narrativa, pela unificação e ressignificação dos dados, que traduzirá o nosso olhar da história do curso em tela. Durante a criação de notas de rodapé nas narrativas, tem sido evidenciado um movimento de cotejamento de dados e de levantamento de referenciais de análise. Para ilustrar esse movimento, fizemos 3 recortes. Associamos aspectos da historicidade do curso emergentes das narrativas a dados coletados em outras fontes durante a elaboração das notas, que sustentam e complementam as memórias dos depoentes. A maioria dessas fontes são documentos jurídicos, mas inclui também material iconográfico e outros registros escritos. O primeiro recorte refere-se à criação da Fundação Educacional de Bauru, que, de acordo com as narrativas, teria sido uma resposta governamental ao movimento social que reivindicou a instalação de um curso de engenharia em Bauru, o que coaduna com dados de outras fontes. Supomos que o curso de matemática tenha surgido em virtude das condições favoráveis oferecidas pela existência dos cursos de engenharia, criados em 1967. Nesse caso, poderíamos considerar que o curso estudado tenha sido fruto indireto de uma reivindicação social. Porém, essa hipótese ainda precisa ser confrontada. Outro dado diz respeito à Universidade das Américas, que teria tido alguma relação com a Fundação Educacional de Bauru. Essa relação não nos é ainda suficientemente clara, mas outras fontes sustentam a existência, ao menos em projeto, da referida universidade. Por fim, fizemos um recorte sobre o bacharelado em matemática, modalidade do curso oferecida por um período como complementação à licenciatura. Pelas narrativas, a conclusão do bacharelado exigia que fossem cursadas mais 2 disciplinas e elaborada uma monografia. Outras fontes corroboram com os relatos dos depoentes, além de indicarem que mais de uma turma de bacharéis foi formada. Esses recortes evidenciam o potencial das fontes orais de dispararem elementos e compreensões que poderiam não ser facilmente identificadas em fontes de outra natureza, ao menos antes de serem rememoradas, e o caráter que fontes de natureza diversas têm de se enriquecerem mutuamente, dispensando hierarquizações. Nós agradecemos a CAPES pelo apoio financeiro. Obrigada.